Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre John Locke. Essa é uma questão que tem um texto longo. É longo a ponto de ele serviu para duas questões, não só essa que a gente vai comentar hoje. Então vamos lá. Prepare-se, que é um textinho longo, mas muito tranquilo de ler. E a pergunta em si é de uma pobreza que você fala, nossa, um texto tão longo, tão bonito, por uma questão tão bobinha como essa. Vamos lá. Se o homem, no estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Então aqui ele está aquela velha questão da filosofia política moderna de por que o Estado surge, qual é a origem do Estado. É isso que o Locke está se perguntando aqui. Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade. Veja, um texto longo, mas muito tranquilo. A pergunta, então, é ridícula. Analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento ligado a quê? Então comecemos lá pela B, ao socialismo utópico. Ora, esse texto aqui que está falando da origem do Estado. Por que o homem sai do estado de natureza para viver em sociedade? Ele tem alguma relação com o socialismo utópico? Com aquela ideia de que os homens devem viver juntos, em comunidade, compartilhando todas as coisas. Tem a ver com isso? Não, claro que não. E se você alguma vez já ouviu falar sobre John Locke, fala, pô, John Locke com socialismo utópico? Nada a ver. Então não é a B. Não tem nenhuma relação com isso. Ele está defendendo aqui o absolutismo monárquico? Não. Ele fala em algum momento em criar uma figura forte, uma espécie de Leviatã, como o Hobbes fala? Não, ele não fala nada disso aqui. Ele fala sobre propriedade privada, sobre a importância dela, de por que os homens saem do estado de natureza para viver em sociedade. Então não é absolutismo monárquico. Se você conhece o Locke, já sabe que não é isso. A D, socialismo científico. Veja, essa é marca do século XIX, né? É Marx para frente que o pessoal vai falar, essa ideia meio infantil de que as pessoas vão simplesmente compartilhar a terra e o trabalho, bobagem. Você precisa de um socialismo mais sério, uma investigação da base mais bem feita, que é aquilo que o Marx faz, por exemplo. É sentar a bunda na cadeira, estudar como é que funciona o capital, toda essa coisa. Isso é socialismo científico. Agora, em algum momento, o Locke fala de coisas assim? Não fala. Então, ignore essa questão, não é a D. Então, será que é o anarquismo? Será que é isso que o Locke está defendendo aqui? Mas é claro que não. Pensa um minutinho só. Não, menos que um minuto. Pense 10 segundos. Anarquismo é a ideia de acabar com qualquer figura de poder, não é? Com aquela figura de Estado, com aquele sujeito acima de você. O Locke aqui está explicando por que isso surge. Ele não está dizendo que não deve existir. Ele está dando a razão pela qual existe. Então, claro que não é anarquismo. Só sobra o liberalismo, é claro. É a corrente de pensamento que é ligada ao John Locke. O sujeito que defende a propriedade privada, que vai defender instituições que garantam o direito e o uso da propriedade privada, que é o que garante que os direitos naturais que as pessoas têm possam ser exercidos com tranquilidade. Então não tem dúvidas. Só a aqui pode ser a resposta correta. Então mesmo que você não lesse o texto, mas visse lá John Locke, está ligado aqui, você olha isso aqui, só pode ser o liberalismo. Então é uma questão muito, muito simples. Então semana que vem a gente comenta uma nova questão do Enem. E tomara que seja mais interessante que essa, não é? Até lá!